aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria podermos estar juntos mais uma vez. Quero hoje convidar os irmãos a uma reflexão muito interessante do Evangelho de João. Continuaremos a ler o Evangelho de João, percebendo a diferença entre aquilo que a religião propõe para nós, como múltipla escolha ou múltiplas escolhas, e aquilo que o Evangelho propõe para nós, que Cristo propõe para nós como decisão de vida fundamental para a nossa existência. Hoje eu gostaria de começar o culto lendo um texto que fala sobre gratidão. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Um texto de alguma forma até conhecido, que diz assim: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Como é bom ter um coração agradecido, como é bom a gente cultivar no nosso coração a gratidão e a expressão de gratidão ao Senhor e às pessoas também que nos cercam. E hoje, de modo muito especial, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor, o pastor Ágabo, também de Magna, que eu costumo chamar de Pró-Magna, porque é realmente alguém que nos instrui na vida com muito carinho, com muito amor.
e esse ministério que eles têm desempenhado com tanta sabedoria, com tanta graça do Senhor, com tanta leveza no meio de nós. Nós louvamos a Deus, eu sei que isso é uma expressão não só minha, mas uma expressão da igreja, desse carinho que nós sentimos, dessa saudade que nós sentimos nesse tempo de poder estar mais perto. Por isso recebam o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão a Deus e também a vocês que muito cedo disseram sim ao Senhor e se prepararam para o ministério de modo muito especial. Na verdade, nunca pararam, né, nessa preparação. E nós louvamos a Deus por isso, pela dedicação de vocês, pelo envolvimento de toda a família, né? Myron, Maili. Sabemos que todos vocês fazem parte desse momento de celebração e de gratidão ao Senhor. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade que temos de juntos aprendermos mais sobre o Senhor com vocês e de vocês também, nessa caminhada, poderem também experimentar esse carinho, graça de Deus e aparelhamento, melhoramentos naquilo que o Senhor tem confiado a vocês como ministros do Senhor. Que o Senhor continue abençoando vocês, nossa igreja se alegra muito com isso. E eu quero convidar você nesse momento a se alegrar conosco também, celebrando ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante, bendizer o nome do Senhor nesse instante. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver
longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Há 17 anos, a nossa família chegava na Igreja Batista da Avenida. Era um grupo ainda muito pequeno, mas que desde o início nos marcou pelo carinho sentido em cada ação. É um desafio grande permanecer em um ministério por esse tempo, mas Deus usa aquele que se disponibiliza a ser instrumento para alimentar a alma do seu povo. Ó Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará o teu louvor. Salmos 50:15. O que é vivido no ministério pastoral não é só do pastor, mas são experiências que são refletidas na família, em toda a família. E como nós sentimos esse carinho e cuidado da igreja conosco. Deus é perfeito nas suas escolhas e Ele tem sido perfeito em combinar vocês, a Igreja Batista da Avenida. A paz do Senhor, irmãos, é com grande alegria que venho fazer esse momento de intercessão e gostaria de começá-lo com um versículo que se encontra no capítulo 1 no Evangelho segundo João, que nos diz o seguinte: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A graça de Deus era sempre abundante nas nossas vidas e ela é derramada diariamente. E é com essa consciência que eu convido todos vocês para estarmos agradecendo ao Senhor e louvando o nome dele através da oração pela vida do pastor Ágape e de sua família, que está completando 17 anos, que estão presentes, nos abençoando com as suas vidas, e eu acredito que essa é uma manifestação da graça de Deus através dos relacionamentos e nós devemos ser gratos ao Senhor por isso. Também os convido para estarmos em oração pelos enfermos da nossa igreja e por aqueles que estão acometidos pela Covid, Que o Senhor esteja derramando também da sua graça e da sua misericórdia. E também orando pelas famílias enlutadas, que o Senhor derrame do consolo dele nesses corações. Oremos. Senhor, nesse momento nós queremos te agradecer pela vida do pastor Ágape e de sua família. Nós queremos louvar o teu nome, Senhor, e dizer quão grande o Senhor é e quão bom o Senhor é, Senhor, por trazê-los para o nosso meio, para o nosso convívio e por eles serem tão abençoadores, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós também te rogamos, Senhor, pelos enfermos da igreja e por aqueles que estão acometidos pela Covid, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas, que o Senhor derrame do teu favor, da tua misericórdia, do teu amor, Senhor, sobre essas vidas, consolando também os seus corações e lhes dando esperança, Pai, em Ti. Nós te pedimos também pelas famílias enlutadas, que o Senhor esteja falando aos seus corações, os lembrando, Pai, de que o Senhor é o nosso Deus e o que o Senhor governa sobre todas as coisas e que há esperança em Ti, Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pronto, quão grande é meu Deus aí. Tamo junto. No 3. 1, 2, 3.
Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. É muito bom louvarmos ao Senhor, é muito bom, apesar da distância, podermos celebrar ao Senhor e matar essa saudade através e junto com o louvor da nossa igreja. Nós temos alguns avisos importantes para você. O primeiro deles é em relação à classe de batismo. Você que pretende se batizar, se tornar membro da nossa igreja, você deve entrar em contato com Fernanda Ramalho, né, ou diretamente com a secretaria da nossa igreja, para que você possa dar seu nome, seu contato. A nossa classe já vai começar essa semana, e como ainda é o início da classe, você ainda pode entrar depois depois da segunda, terceira semana, fica difícil entrar alguém novo para essa turma. Então, se você deseja se batizar, é importante que você faça esse contato o quanto antes, para que você possa fazer parte dessa classe, tá bom? Nós continuamos observando, irmãos, um crescimento exponencial da contaminação em nossa cidade, né? E nós pedimos aos irmãos que continuem respeitando o afastamento social, o uso da máscara. Isso tem sido difundido largamente na mídia. Vamos continuar atentos a esses
a essas orientações, nos cuidando, nos preservando, para que a gente possa atravessar isso com o máximo de segurança possível, tá bom? Além disso, temos chamado a atenção dos irmãos para o cuidado mental, né? Então, boas leituras, assistir coisas boas também, que levantem o seu ânimo, que restaurem aí a sua esperança. Isso nesse momento é muito importante, muito positivo. Aqueles que gostam de cuidar de jardim, aqueles que gostam de culinária, devem então aproveitar esse tempo para um treinamento específico aí nessa área, né? Mas não perca a oportunidade também de crescimento na sua relação com Deus nesse tempo, né? A oração, a leitura bíblica, ela se faz muito importante para entender a vontade de Deus para a sua vida em particular, para a vida do povo dele de modo mais geral, especialmente nesse tempo. Nós nos solidarizamos com todas as famílias, especialmente da nossa cidade, nesse momento de dor, nesse momento de enfrentamento a essa doença, e aquelas que estão enlutadas de modo muito especial. Recebam o nosso abraço, o nosso carinho. As pessoas que estão se cuidando, recebam o nosso abraço. Nós estamos orando, né, pela nossa cidade, por você, por sua família. Vamos nos lembrar disso também, em cada momento, de orar pelas famílias que estão enfrentando doença ou que perderam familiares. Que a graça e o cuidado do nosso Senhor esteja nos fortalecendo, nos ajudando nesse momento, tá bom? Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos louvar novamente? Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Meus irmãos, como tem sido especial ler ou reler o Evangelho de João na perspectiva daquilo que o próprio Evangelho se propõe, apresentar quem é Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós queremos, de alguma forma, apresentar para os irmãos a importância da decisão proposta no Evangelho de João. Diferente daquilo que é proposto pelas religiões como múltipla escolha, João é muito incisivo naquilo que o discípulo precisa fazer no seguimento de Jesus e tem uma hora que é preciso tomar realmente uma decisão. Você já pensou em desistir de tudo? Você já pensou em largar tudo? O discípulo também passa por isso. E quando seguimos Jesus, essas vontades não desaparecem, nós não deixamos de ser humanos. Muito pelo contrário, como humanos que somos, refletimos muito daquilo que aprendemos nos contextos religiosos, daquilo que aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, nas nossas tradições, sejam elas familiares, culturais, né? Mas nós refletimos muito disso. O Evangelho de João discute isso em uma dimensão muito interessante para o nosso aprendizado. Eu quero convidar os irmãos a lermos João no capítulo 6 desse Evangelho, já chegando no final. No verso 66, diz assim: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É interessante como o contexto desse texto apresenta para nós uma religião muito semelhante às que nos cercam, né? Que nos dão várias possibilidades de relacionamento ou de tentativa de relacionamento com Deus. Seja por causa das suas opções, seja porque isso nos oferece alguma vantagem, né? Seguimos a religião e não Jesus de Nazaré. Me lembrei de uma história muito interessante que faz uma diferença entre a escolha e decisão. Conta-se que uma aeromoça chega para um rapaz e diz, o senhor deseja jantar? E ele diz, então, quais são as opções? Ela diz, sim ou não. Não há opção, na verdade, né? Existe uma decisão, você quer ou não? Essa é uma diferença entre decisão e escolha muito importante.
As escolhas nos dão múltiplas possibilidades. Para João, e João é bem radical nesse sentido, não há possibilidades, só há uma possibilidade, só há um caminho, Jesus Cristo de Nazaré. Por que João é tão radical, se a gente pode assim dizer, naquilo que ele propõe? Porque nós, como seres humanos, vivemos o equívoco em torno da religião, mas que desemboca necessariamente, ou que vai dar necessariamente, numa expressão egoísta de fé, ou num reflexo egoísta da nossa boa intenção de fé. As religiões, elas giram muito em torno da nossa vontade, das nossas necessidades, e nós nos acomodamos a elas porque nós de alguma forma pagamos o preço, nós assumimos as nossas tarefas e nos sentimos como que pagando para ter direito à relação ou favor com Deus. Jesus se apresenta em uma dimensão em João que desafia os religiosos da sua época. Ele se apresenta como o pão do céu. Antes de dizer que ele é o pão do céu, ou o alimento para a alma daquelas pessoas definitivo, ele diz, eu sou. E essa é uma aproximação própria do Evangelho de João, nessa categoria de autoapresentação que ele faz agora, quando ele diz, eu sou, né? Eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou o bom pastor. Nessa autoapresentação que ele vai fazendo, ele, na verdade, vai se revelando para nós, muito parecido com aquilo que está exposto em Êxodo 3,15, quando Moisés diz então a Deus, quando as pessoas me perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu digo? Então o Senhor diz, eu sou, lhe enviou. Diga que eu sou, lhe enviou. A tradução mais ou menos seria eu sou o que serei, numa ideia de que é na relação que se descobre quem Deus é. E aqui em João isso é muito importante, é na relação que vai se descobrir quem Jesus Cristo é. É nessa relação com Ele que a gente vai descobrir que essa caminhada de vida é uma caminhada completamente diferente daquilo que a religião propunha. Tudo que os judeus conheciam até aqui era uma relação com Deus, ou a possibilidade, através da religião, de uma relação com Deus. O que Jesus propõe, escandaliza aqueles religiosos daquela época e até alguns dos discípulos, porque ele propõe uma relação com o Pai. Isso muda totalmente o que é proposto até aqui e aquilo que é proposto para nós também pelas religiões. Você pode ter uma relação com a religião ou com o Deus da religião. Isso é possível. Basta você buscar, basta você querer. E nas nossas tentativas, nas nossas buscas, geralmente o que fazemos nessa direção é tentar perceber um Deus fora de nós, ou o que é apresentado para nós é sempre um Deus fora de nós, distante de nós, ausente, ao qual deve ser buscado através dos nossos movimentos, dos nossos rituais, das nossas disciplinas religiosas, né? Isso coloca diante de nós uma gama de opções. Você pode escolher entre diversas religiões qual é a que mais se aproxima daquilo que você acha adequado fazer, por exemplo. Isso coloca diante de mim, de você, a possibilidade de escolher qual é o segmento de fé que eu mais me enquadro ou que respeita as minhas opções pessoais de maneira mais razoável. Isso é, de alguma forma, interessante, né? Isso coloca diante de mim várias possibilidades e várias oportunidades, e a maioria de nós busca isso. Jesus é muito enfático no Evangelho de João. O que está diante deles não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade no sentido de variedade de opções. O que está diante deles e o que precisa ser tomado é uma decisão. Vocês querem conhecer o Pai? Vocês têm que me seguir. Vocês têm que crer em mim. Vocês querem conhecer a religião? Vocês podem continuar seguindo o judaísmo ou qualquer uma outra proposta que aparecer para vocês. Isso coloca diante de nós uma decisão muito importante. Eu vou seguir Jesus ou eu vou sair fora?
Porque aqui os discípulos estão diante de um dilema muito importante, muito essencial. Aceitar aquilo que Jesus está propondo quando ele se coloca como sendo o pão do céu significa romper com toda uma tradição. E a pergunta que a gente se faz, geralmente, diante de decisões e não de opções, diante de decisões, é qual a vantagem que há nisso? Qual é a vantagem? Isso dificulta muito as nossas escolhas, porque a gente fica sempre olhando o que é que vai trazer de alguma forma o maior benefício para mim. Enquanto no segmento de Jesus os discípulos estão buscando isso, alguma vantagem, algum mérito, alguma posição, seja ela política, seja ela de ascensão no cenário religioso, ou de visibilidade no cenário da religião, Jesus os confronta o tempo todo. Porque essa é a busca da religião por Deus, por um Deus qualquer, por um Deus que vai se submeter aos meus caprichos, por um Deus que se submeterá às minhas vontades e às minhas necessidades. Mas Jesus inverte isso, Jesus muda isso, chamando a atenção para a importância da decisão de vida que os discípulos precisam tomar, quando não há vantagem nesse reino. Por quê? Há um contraste muito claro nos evangelhos estabelecido aqui ao reino de Deus e ao reino egoísta dos homens. E não há como continuar na relação plena com Deus se não for com o Pai. Se você não é filho, se você não está disposto a abrir a sua vida para receber da natureza do Pai em você. Essa vai ser uma diferença essencial no Evangelho de João, porque nós podemos, e é isso muitas vezes que nós queremos, manter uma relação com Deus, mas não com o Pai. Manter uma relação com Deus que a gente pode dizer o que é que faz, o que é que não faz, que a gente pode expor as nossas necessidades e de alguma forma determinar o que a gente quer que aconteça. Com o Pai não é assim. O Pai favorece os seus filhos, o Pai cuida dos seus filhos, ama os seus filhos, mas especialmente e principalmente, o Pai dá da sua natureza para os seus filhos. Porque no mundo completamente sombrio, devastado pela malignidade, pela maldade, especialmente nas relações, que destrói as relações, é necessário agora que os filhos de Deus entendam que eles precisam iluminar, que eles têm um papel importante, assim como Deus traz luz ao mundo e traz Jesus para iluminar ao mundo. Agora Deus convoca os seus filhos também para ser luz nesse mundo, para refletir a sua luz nesse mundo. É claro que do ponto de vista da religião não há muita vantagem nisso. Muito pelo contrário, o que Jesus apresenta aos seus discípulos é a necessidade de morrer para continuar vivendo. Ele diz que quem quiser ganhar a vida vai perdê-la. E que quem perder por causa do amor ao Evangelho, esse sim vai ganhar. E aí é um paradoxo no Evangelho. Não há vantagem e há vantagem. Só que as vantagens são eternas. Só que a proposição que Cristo faz para nós é uma proposição de eternidade. Por isso essa decisão de vida, não ao lado da religião, mas ao lado de Jesus Cristo de Nazaré, e o conhecimento de quem Ele é, experimentar quem Ele é na proposta dele como o pão do céu, agora se torna imprescindível para quem deseja continuar a seguir. Não é mais um conhecimento somente experimentado a partir daquilo que se pode conhecer dele através dos livros, ou através da própria Bíblia, ou através daquilo que alguém possa nos contar. Mas é um conhecer dele a partir da relação com ele, da relação com o Pai, que nos iguala a Cristo, nos tornando filhos, e como filhos nos coloca na condição agora, na condição de iluminar o mundo, na condição de estar no mundo numa posição completamente diferente. Não para ganhar, não para achar vantagem, mas para partilhar, para dividir, para fazer aquilo que é
a ação de Deus no mundo, para fazer aquilo que Deus está fazendo, para realizar a missão de Deus no mundo. Esse é um desafio que o Senhor tem para todos nós. E é um desafio que a maioria ou que grande parte dos discípulos vão rejeitar, porque isso difere da busca que a gente faz na direção de Deus. Um Deus que não é Pai, é um Deus que pode ser colocado à distância quando for conveniente. Um Deus que é Pai é um Deus que forja o meu caráter, forja a minha índole, me dá dos seus princípios. A vida dele precisa encontrar espaço na minha vida para abençoar outras pessoas, para fazer o bem a outras pessoas, como ele faz, como é da natureza do Pai, fazer o bem e, como João vai dizer, continuar trabalhando, né? Me permita lhe dizer de modo muito direto, assim como no tempo de Jesus, no tempo dos discípulos, da convivência com os discípulos ali, essa pergunta colocada pelo evangelista se impõe também para nós hoje. Você também quer deixar? Qual foi o motivo que fez você se aproximar de Jesus? Quais foram os interesses que fizeram com que você se aproximasse dele ou de uma igreja evangélica? Talvez repensar as vantagens disso para agora e para esse tempo, lhe deem a clareza de que essa talvez não seja a melhor alternativa, porque na verdade você nem a tem. A opção que você tem diante do Evangelho, que é bastante radical, é seguir a Jesus ou não. Você vai poder fazer isso através de uma igreja, obviamente, você vai poder fazer isso no ajuntamento com outras pessoas, obviamente, e essa expressão se dará através, certamente, daquilo que a gente classifica como expressão religiosa, como comunidade de fé. Mas a pergunta interior que você precisa resolver é se você deseja realmente seguir Jesus ou se a religião ou se essas expressões de fé mediarão, na verdade, essa relação de barganha, de interesses, de subterfúgios, de fugas que você pretende manter na sua vida. Talvez seja a hora de se enfrentar no seguimento de Jesus e de assumir que temos falhado como filhos, temos sido uma outra coisa, temos atendido uma outra proposta egoísta. O texto vai finalizar dizendo isso. Jesus é muito atento àquilo que está se apresentando na fala de Pedro, quando diz que só ele tem a palavra de vida eterna. Ele então vai dizer: não fui eu que escolhi a vocês 12, contudo, um de vós é o diabo. Essa fala de Jesus é uma fala dura. Mais tarde a gente vai perceber que essa fala é dirigida a Judas, né, que vai aparecer mais tarde como um traidor de Jesus, mas porque Judas, mesmo continuando a seguir Jesus, ele tem um pacto com a religião do qual ele não consegue abrir mão. Ele não consegue se ligar ao Pai. Ele não consegue se ligar ou se desligar, dessa figura que ele estabeleceu para ele de um Deus. E ele negocia com esse Deus que é mediado pela religião a entrega de Jesus Cristo de Nazaré, que propõe para ele ser filho e conhecer Jesus como Pai. Assim como Judas, nós também corremos esse risco. Se a gente, no seguimento de Jesus, ou se a gente diz sim a essa proposta, mas a gente não entende o que isso implica de transformação para a nossa vida. É preciso deixar o reino do ego para assumir o reino de Deus, para assumir a identidade de filho de Deus nesse reino. E esse é um desafio que se impõe para todo mundo que toma essa decisão. Deus se tornou de alguma forma óbvio demais. Por isso as propostas da religião se tornaram muito mais adequadas àquilo que a gente acha que precisa. Na verdade, o que nós precisamos é
é de um Deus que seja Pai, é de um Deus que nos coloque no lugar de filhos, para nos ensinar como viver, para nos ensinar como amar os nossos irmãos, que nos ensina como ser na vida, para que a gente não seja mais alguém que consome aquilo que é produzido na fantasia das expressões de religiosidade. Há uma decisão muito importante diante de você. Você pode continuar seguindo aquilo que a sua religião propõe, você pode continuar buscando Deus através da sua religião. A religião tem esse princípio, né, de religar, ou de tentativa de religar as pessoas a Deus, e essa é uma proposta interessantíssima, se ela não fosse, de alguma forma, corrompida por aquilo que é interesse nosso, humano, distorcido por aquilo que é interesse nosso, humano, pervertido por aquilo que é interesse nosso, humano. E nós somos convidados, então, não às opções, né? Mas é ficar ou não ficar, é caminhar com Jesus ou não caminhar. Esse é um desafio para mim e para você. Embora não hajam vantagens aparentes, embora não hajam atrativos, muito pelo contrário, atrativos para continuar no seguimento a Jesus, essa é a única possibilidade de encontrar-se com Deus de verdade. Jesus é o único caminho, ele é o caminho, verdade e vida, como João vai expressar muito bem. E nós somos desafiados, assim como os judeus foram na sua época e resistiram, nós somos desafiados a romper com as nossas experiências de religiosidade ou de tentativas de busca por Deus no ambiente da nossa expressão de fé, para agora, através de Jesus Cristo de Nazaré, abraçar aquele que se propõe ser o nosso Pai. E é difícil para nós. É difícil para nós essa opção. É difícil para nós porque precisamos assumir a identidade de filhos de Deus. E é isso que a gente não quer. De verdade, é isso que a gente não quer. Diga para a gente quantas escadas a gente vai ter que subir. Diga para a gente qual é a penitência que a gente vai ter que pagar. Mas a gente não quer a natureza do Pai, porque a natureza do Pai essencialmente é boa, essencialmente perdoa, essencialmente partilha. E essas são coisas que a gente não quer fazer como seres humanos, como Adão, né? Nós não queremos a vontade de Deus, nós queremos a nossa própria vontade, nós queremos o reino do ego, nós não queremos o reino de Deus. A minha oração é que a gente consiga perceber esse convite de Deus a essa decisão importante para a nossa vida e que a gente consiga romper com essas amarras tão terríveis, descritas algumas vezes como garras, que a religião às vezes coloca sobre nós, nos distanciando do propósito real de Deus para as nossas vidas, do Pai para as nossas vidas, nos colocando muito mais no ativismo de uma religião do que no trabalho, na missão que Deus tem para cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos dê a graça necessária, a coragem necessária para ficar aos pés de Jesus, mesmo sem perceber vantagens para esse tempo, mesmo sem perceber aquilo que poderia estar refletido como algum ganho desse tempo, mesmo que a gente perca a possibilidade de manipular essa divindade, que a gente consiga romper com essa expressão de religião de alguma forma equivocada, e que a gente se aproxime cada vez mais e que a gente decida cada vez mais continuar ao lado de Jesus. Só Ele, como Pedro vai dizer, tem as palavras que conduzem à vida eterna, e esse é o objetivo de Deus para você, que como família dele, você acesse, que como filho dele, você acesse o eterno e a dimensão do eterno para a sua vida, que você consiga sair dessa dimensão tão pragmática, onde as pessoas se matam e morrem, né, para ter mais alguma coisa, para acumular mais alguma coisa no reino do ego, para viver agora a dimensão do eterno, a dimensão daquilo que Deus tem para nós, naquilo que propõe quando nos convida a essa decisão
de ser todos nós, ou de nos compreendermos como filhos do Pai. Que o Senhor continue nos abençoando. Eu quero orar com você. Vamos orar? Pai bendito, que desafio a Tua palavra traz para nós. Por isso nós queremos Te pedir que o Teu Espírito, Senhor, esteja a contemplar cada coração nesse instante e nos ajudar nessa decisão tão necessária para a nossa vida. Em nome de Jesus nós Te pedimos isso. Agradecidos. Amém e amém. Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Que o Senhor conceda uma semana de paz a todos vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de você e sobre você levante o seu rosto e lhe dê da sua paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá e toda minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá e toda minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim, faz o Teu querer em mim, faz o Teu querer.